Olá, estamos no ar e começando nossa segunda temporada do nosso querido Lumencast. Eu sou o Leandro Massucato e estamos aqui com uma equipe muito especial para a gente poder levar esse trabalho, esse conteúdo que leva gestão, conhecimento, inovação até você, né? E a gente estava dizendo aqui que por trás de todo empreendedor tem uma bela história e é isso que o Lumencast faz, né? Levar essas belas histórias para inspirar você que está nos acompanhando. Então eu quero já trazer para a mesa a minha parceira Ana Amélia. Olá! Estamos felizes, né, por começar esse projeto mais uma vez. Meu Deus, a gente está super animado para essa segunda temporada do Lumencast. E que bom contar com você aqui participando com a gente. Se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, que isso é muito importante para incentivar a gente a continuar a levar esses conteúdos para todo mundo, né? Contribuir com a vida, o negócio de cada um que acompanha o nosso Lumencast. E eu quero ressaltar também que o Lumencast é um projeto muito especial e a gente está feliz por essa segunda temporada. A gente fez uma lista ali de convidados que vão trazer muito conteúdo para vocês. E como disse a Ana Amélia, você curtir, né, você se inscrever no canal é muito importante. Então não deixe de fazer isso. Se você está assistindo agora o nosso Lumencast, clica ali, não custa nada, é de graça, né? Inscreva-se no nosso canal, porque assim a gente pode fazer com que esse conteúdo chegue cada vez mais longe. Lembrando também que nós somos do Lumen Instituto, e o Lumen Instituto é o idealizador desse projeto. Trabalhamos com consultoria, trabalhamos com gestão, trabalhamos com mentorias para as empresas, treinamentos e levamos conhecimento de uma forma diferente. Também podemos contribuir para o desenvolvimento das empresas, das pessoas e da sociedade. Isso está na nossa missão, né, Ana Amélia? Exatamente. A nossa intenção é essa: contribuir com a sociedade, com as pessoas, com as empresas, por meio do conhecimento e da gestão. E é essa a nossa intenção com o Lumencast: trazer histórias inspiradoras que possam ajudar as pessoas e as empresas. E hoje a gente está aqui para contar uma história bem legal com um historiador, uma pessoa que é apaixonada por história. Olha, ele é documentarista, pesquisador, produtor e empresário, e é por isso que ele está aqui hoje. Seja bem-vindo, Miguel Fernando, para esse nosso bate-papo. Seja bem-vindo aqui para a nossa mesa do Lumencast. É um prazer ter você como nosso primeiro convidado dessa nova temporada. Bom dia, é uma honra estar aqui com vocês no Lumencast e espero poder contribuir um pouquinho com histórias, memórias que ajudaram a formar a cidade, a formar empreendedores e a formar aquilo que a gente lembra como passado, né? E é sempre muito gostoso falar sobre o passado, mas também falar sobre um passado que não deu certo, que a gente estava falando sobre isso, né? A história é feita disso, não só de belos acontecimentos, mas também de caminhos tortuosos que nos ajudaram a chegar até aqui. E essa é a função do historiador, muitas vezes fazer a sociedade lembrar daquilo que ela quer esquecer. Esse é nosso papel profissional dentro de uma cidade. Ô Miguel, a gente estava, enquanto a gente estava se preparando para gravar o nosso Lumencast, a gente já começou a contar algumas histórias. E quase que a gravação não começa, ou quase que se ele desse o play já saía o Lumencast. Porque é muito legal ouvir você contar as histórias. Não por acaso, como a gente disse lá no começo da nossa conversa aqui de bastidor, a gente conheceu você ouvindo as histórias do Maringá Histórica. Conta um pouquinho, então, a sua história. Como que o Miguel Fernando, pessoa física, pessoa Miguel Fernando, virou o Miguel Fernando Empreendimento? Porque você é um empreendedor e é um empreendedor que... O teu nome é uma referência hoje na cidade, né? Como que construiu esse caminho? De onde vem essa história do Miguel Fernando? Bom, eu comentei recentemente em alguns programas que eu participei, que é uma visão que eu tenho, que alguns empreendimentos, eles nascem não de forma planejada, mas a gente lapida eles. Nós vamos identificando oportunidades e no caminho a gente vai lapidando. E com Maringá Histórica não foi diferente, né?
A minha primeira formação é em turismo e hotelaria, e eu tinha um professor ali entre 2004 e 2005, o João Laércio, que ele dava uma disciplina de patrimônio cultural. E em determinado momento ele fala sobre patrimônios históricos como atrativos turísticos, né? Ele falou do mundo inteiro, tal, e de repente ele conta a história de Maringá em uma aula. Aquela aula foi o que virou a chave em mim, porque eu jovem eu falei, poxa, Maringá tem muita história, por que a gente nunca parou para pesquisar, para ler sobre a nossa história? E 2006, 2005, a internet era muito precária, né? Então fui na internet e tal, tinha pouquíssimas coisas e comecei de maneira muito amadora a comprar livros, a escrever pequenos artigos assim muito amadoramente e publicar em blog. E aí o nome desse blog, né? Como é que as pessoas vão acessar esse blog e tal? E aí por alguma razão tive um estalo e nasceu Maringá Histórica. E logo na terceira, na quarta, na quinta publicação, eu fiz uma publicação que era chamada assim As 7 Maravilhas da Maringá Antiga ou algo do gênero, onde eu trazia alguns prédios que não existem mais. Olha, esse prédio foi isso, 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 não existe mais, tal. Aquela publicação ela explodiu, ela viralizou. Na época a gente nem usava esse termo, né? E todos, sem nenhuma mentira, assim, todos os veículos de comunicação de TV da época, eu dei entrevista da cidade, falando sobre a história, falando sobre o Maringá Histórico e tal. E rapidamente a gente foi para o YouTube, aí no YouTube a gente começou a publicar vídeos que a gente estava encontrando. Eu estava vendo esses dias, nós começamos no YouTube em janeiro de 2009. Então, os vídeos, a qualidade era terríveis e tal. Era o pioneiro. começo. Era Pioneiro o começo, né? Olha, eu acho que se não for, o Maringá Histórica seja um dos primeiros canais da cidade do YouTube, né? E aí minha esposa falou, olha, como você já está escrevendo artigos e tal, por que você não começa a fazer vlogs, né? Que era muito comum você ter uma forma de apresentação. E ali a gente começou muito, mais uma vez, de maneira amadora, gravava em casa. Depois, vamos para o espaço histórico que você está contando. O primeiro vídeo que nós fizemos na rua foi o da Praça 7 de Setembro, da Praça do Peladão. Esse nós assistimos, muito legal. Que a minha esposa gravava e eu editava em casa do jeito que dava e tal. E isso me ajudou bastante, porque hoje, quando nós vamos gravar grandes documentários, a gente está com uma equipe grande, então tem continuista, tem diretor de fotografia, tem o câmera, enfim, tem uma equipe gigantesca trabalhando com a gente. Eu sei exatamente como conduzir, né, a equipe. Lógico, fui estudar cinema depois, fui estudar roteiro e tal, mas eu tenho uma boa noção do chão de fábrica da operação, né? Porque eu editava, então quando eu estou gravando eu já sei, poxa, se eu fizer dessa forma vai ser difícil para ele editar depois. E tem coisa que você não salva na edição, né? Não, gente, vamos conduzir dessa forma. Então para mim foi maravilhoso este período de produção mesmo, de chão, de estar ali, de fazer tudo, desde a captação até a edição, com pouco recurso e tal. Minha esposa foi determinante nessa etapa. Depois a gente foi para o Facebook, né? Aí precisamos encontrar meios para divulgar. Fomos para o Facebook e para o Instagram. Então hoje, no Maringá Histórica, nós temos mais de 6.000 artigos dentro do site, que é um museu virtual. Então é difícil você entrar lá e pesquisar uma palavra-chave e não aparecer algo do que você está pesquisando. Óbvio, se for uma coisa muito específica e tal, mas muito difícil. E com essa rede toda, nós chegamos diariamente a 100.000 pessoas. Então todas as nossas publicações, todos os dias, aquela publicação no Instagram, diário, no Facebook, no site, etc., chega a 100.000 pessoas, somando Instagram, Facebook. Isso para nós é maravilhoso, porque mostra que a população, sim, ela sempre esteve preocupada com a história, mas a história não estava à disposição dela, né? Ô Miguel, eu quero voltar num ponto que você colocou aí. Você começa numa inspiração de uma aula da faculdade, né, que você estava cursando, e chega um momento que você começa a fazer isso como
como um negócio. Um negócio. A primeira coisa que surge, porque não dá para falar assim, aquele dia você já imaginava que você se tornava essa produção. Não, mas a primeira coisa que surge, antes mesmo de você saber onde você chegaria, é o propósito. Acho que esse propósito você tem claro desde o começo, então. Tem, tanto é que o nosso slogan, a história em tudo que vemos, ele é bem real, né? Primeiro porque a gente interpreta a história em basicamente tudo. E segundo, a gente quer levar essa história, quer democratizar essa história, quer popularizar a história para o grande público. Obviamente que muita gente nos manda mensagens, poxa, eu vivi isso, eu me lembro daquilo e tal. Mas o barato também é quando você tem um jovem falando, não sabia disso. Eu passo todo dia na frente aqui e não fazia ideia que tinha essa história. Não sabia quem que era esse cara que você está contando a história dele. Exatamente. Então, isso para mim é muito gratificante. Óbvio que se transformou num negócio, a gente modelou, a gente foi tentando, experimentando, muita coisa não deu certo e tal. Mas o propósito é a essência. Isso não é demagogia. Porque foi o fato de ter o propósito que gerou que fez negócio. Com que você chegasse até aqui. Exatamente, que gerou o negócio. E ele traz legitimidade, né? Ah, mas você está faturando? Sim, mas antes de faturar eu tinha o propósito como princípio, né? Então é muito diferente de alguém chegar do nada, querer fazer algo, opa, parece que não tem legitimidade e não cola, né? A população ela não vai ser enganada. Então isso nos ajudou bastante dentro da nossa trajetória. A gente tendo um motivo, um porquê existir, a gente faz com que as pessoas percebam isso. Isso é transmitido, se transmite pelo olhar. E você consegue transmitir esse propósito. A primeira vez que eu tive contato com você foi numa palestra num colégio. E as pessoas saíram, os alunos, né, no caso, saíram encantados com a história que você contou. No caso, você trabalhou bastante a história do Clodimar. E realmente você consegue transmitir e encantar com as histórias que você conta. E eu queria perguntar para você, que eu fiquei curiosa aqui quando você falou das 7 maravilhas da Maringá Antiga. Você lembra alguma para falar para nós? E eu fiquei muito curiosa. Nossa, deixa eu ver. Tinha a Fonte Luminosa, a Praça Raposo Tavares, em maio de 1957, durante as festividades do 10º aniversário da cidade. O prefeito Américo Dias Ferraz quis construir um ícone que pudesse embelezar a paisagem da cidade. E até gerou muitos debates, porque era uma cidade que precisava de tudo, né? E ele falou, não, eu quero fazer uma fonte luminosa. E ele estava certo, porque aquele foi o nosso primeiro atrativo turístico. E as pessoas começaram a vir de toda a região para a noite ver a fonte ser ligada e com jatos d'água e cores diferentes. Não lembrava, agora eu estou lembrando agora. Eu não tinha ligado até então, verdade. E aí você tinha esse elemento. Então você conversa com muitas pessoas assim que moram na cidade há 50, 60, 70 anos, eles se lembram. O próprio professor Wilson de Matos, ele fala que o pai dele trazia a família da zona rural para ver a fonte luminosa. Olha. Então, este foi um elemento, ele se perdeu, né? Passar do tempo foi sendo adaptado até que ele foi desmontado, destruído, retirado ali da praça. Nós tivemos o painel do café. O painel do café ele ficava dentro de uma loja. Era um bar na década de 1950 chamado Bar Colômbia, um painel maravilhoso. Foi feito pelo ateliê de Valdemar Moral. Aí depois ficava na Getúlio Vargas. Esse painel ficou esquecido durante muito tempo. Ficou no fundo de uma loja assim, de R$1,99 e tal. E na época que nós publicamos, a gente falou, olha, esse painel é muito importante, está esquecido e tudo mais. Foi uma lanchonete depois chamada Pingo Douro, ficou muito famosa ali naquela região. E hoje, esse painel, quando eu tive a oportunidade de estar como secretário municipal de cultura, a gente viabilizou o restauro desse painel. E esse painel foi reinstalado depois no Teatro Calil Haddad. Ele está tombado como patrimônio histórico. Então, assim, tem muita coisa, mas aqui trouxe 2 elementos, assim, porque eu não lembro de todos, mas lembrei destes 2 aqui. Muito interessante. Com certeza, contar essas histórias faz com que a gente
respire um pouco mais do que essa nossa Maringá. Ah, com certeza. E é importante para manter a memória viva de todos os maringaenses e construir a história. Como você disse, é uma cidade muito jovem. A gente precisa construir junto e preservar essa história. Ah, não tenha dúvida, né? Tem algumas pessoas que fazem uma analogia, eu não gosto muito, falar, na verdade você tem um para-brisa que é sempre maior do que o seu retrovisor, então você tem que estar sempre olhando para frente. Perfeito. Mas sem o retrovisor você não consegue ir para frente. Sim. Então a sua base sempre vai ser o passado. E é interessante assim, né, que no campo da história a gente estuda muito isso, o tempo, o espaço, né, nas questões teóricas, metodológicas. A gente está sempre no presente. A gente nunca alcança o futuro e a gente nunca consegue voltar para o passado. Então, muitas vezes a gente se esquece de viver o presente porque fica sempre esperando o que vai acontecer no futuro ou sempre olhando para o passado. Só que sem o futuro e o passado a gente fica desconectado, né, do presente. Então, esse é um ponto importante, né? Sem passado, sem um olhar para a história, dificilmente a gente consegue ter uma projeção do futuro. Miguel, vou te fazer uma pergunta aqui. Ainda desbravando um pouquinho a história do Miguel, né? O que motiva o Miguel. De todas as histórias que você já percorreu aqui em Maringá, qual é a história do Miguel? A história que mais... Nossa, é difícil, hein? Lógico que tem mais temáticas que nos atraem e tal, mas certamente a história que mais se conectou à minha figura como pesquisador, como investigador, foi a do Clodimar Pedrosa Lô, né? Foi o meu primeiro livro, um livro que eu lancei em 2010. Foi quando eu comecei a entender o Maringá Histórica como um negócio, porque eu me lembro, eu queria publicar o livro, eu estava pesquisando desde 2009, e de maneira muito simples, assim, eu fiz um e-mail e com ofício e tal, e mandei para algumas pessoas, alguns empresários da cidade, para que pudessem me ajudar a viabilizar o livro. E um belo dia me liga o assessor do professor Wilson, que a gente estava falando, o professor Wilson quer falar com você e tal. Daí fui lá na então Sesumar ainda. Aí entrei na sala, o professor Wilson, senta aí e tal. Sempre muito acolhedor. Ele é demais, né? Demais. Aliás, tá na nossa lista, hein? Maravilhoso. A gente não tá. entramos em contato com ele ainda, mas se alguém tiver aí uma possibilidade de a gente conversar com o professor Wilson, porque escutar ele falar... A gente quer o professor Wilson aqui. A gente quer você aqui, Hashtag. professor Wilson aqui. A gente escutar ele falar, a presença dele inspira a gente, sem né? dúvidas. E aí sentamos lá na mesa, começamos a conversar e tal. Aí ele abriu o Maringá Histórica, assim. Falou, eu leio todo dia aqui. Aí beleza, falei, pô, que legal. Aí chamou o assessor dele e falou, pega lá não sei o quê. Aí trouxe assim umas 300 páginas impressas. Ele não só lia, ele imprimia tudo que eu postava para ler, para anotar. Aqui eu tenho uma informação e tal. Olha que legal. E aí foi quando eu percebi, eu falei, nossa, realmente as pessoas estão acessando. Então eu tenho uma responsabilidade maior, preciso ter um cuidado maior com aquilo que está sendo publicado. Mas se as pessoas estão acessando formador de opinião como um grande empresário, como o professor Wilson, talvez eu possa ancorar marcas aqui. E aí eu comecei a buscar patrocinadores. Os 2 primeiros patrocinadores foi a então Sesumar e o Prever, do seu Reginaldo Cesac, outro grande empresário. Sou fascinado pela trajetória dele. E aí lancei o livro Sala do Suplício, com patrocínio deles e mais algumas marcas. E foi um sucesso inesperado, porque eu lancei o livro acabou na noite do lançamento. Eu lancei na Assim, e eu me lembro que o seu Reginaldo, falei, o seu Reginaldo precisava divulgar que vai ter o lançamento e tal, e ele tinha uma parceria muito forte com o saudoso Pinga Fogo, né? Falou, não, eu vou ligar pro Pinga, você vai lá falar, tá? Beleza. Aí fui lá e tal. Pinga Fogo abre a entrevista, né? Poxa, 2010, quem aparecesse no Pinga Fogo era lembrado para sempre, porque era o programa de maior audiência e tal. Pinga Fogo solta, estamos aqui com o historiador e tal, mas não tá tarde demais para contar essa história? Meu Deus. Não, antes tarde do que nunca e tal. Enfim, todo mundo tá convidado para ir lá na associação comercial. Beleza. O que eu imaginei? Vai ter a diretoria da Assim, umas 20, 30 pessoas e tal.
Rapaz, ficou gente para fora. E não parava de chegar gente, não parava de chegar gente. Aí o pessoal da senhora, a gente tá preocupado, não tem mais onde colocar gente aqui e tal. Resumo, na noite acabou o livro. Nós distribuímos ali naquela noite 500 exemplares. E aí eu percebi, nossa, tem uma coisa, que tem algo aqui, que eu nunca tinha visto isso na minha vida. Então eu preciso modelar esse negócio. E a partir de então nós fomos estudando caminhos. Produtos, subprodutos. Então, a partir dali, a gente foi montando equipes para desenvolver documentários sobre demanda para a empresa, livros. A gente agora está escrevendo um livro sobre os 30 anos do Prever. Nós vamos lançar daqui 2 meses um outro livro que é sobre os 100 anos do Sindicato das Seguradoras do Estado do Paraná. Então, a gente foi crescendo a partir disso, até que chegou Cidades Históricas. Cidades Históricas é a nossa mais nova empresa, porque a gente percebeu, muita gente vinha falar para nós, olha, o que você faz aqui, se fosse na minha cidade, ia dar certo, hein? Pô, tinha que ter um Miguel não sei onde. Poxa, isso aqui tem alguma coisa. Durante a pandemia, nós modelamos uma ideia de licenciamento ou de franquia, a gente tentou licenciamento e tal. E aí eu percebi que o negócio era muito bom. Eu falei, não preciso ter sócio. Eu posso ter uma forma de expansão que eu domine o negócio para eu ter a gestão absoluta. Bracinhos, né? Criar bracinhos. Aí a gente criou Cidades Históricas. E em 2021 a gente entendeu o mercado. E em 2022 a gente começou a montar a estrutura de operação. 2023 a gente foi para campo. Aí em 2023 nós criamos Londrina Histórica, Cascavel Histórica, Curitiba Histórica, Ponta Grossa Histórica. Aí tem o Maringá também e o Paraná Histórica. E agora, esse ano, a gente pretende ir para São Paulo, Rio e Brasília. Então, toda empresa tem uma visão, né, que é onde você quer chegar. E o Cidades Históricas tem uma visão bem audaciosa também, que você estava comentando com a gente. Tem. A nossa meta é estar presente em 8 estados e 33 cidades. Claro que são 33 cidades que a gente mapeou neste momento. Pode se ampliar depois. Mas por quê? São cidades com mais de 200 mil habitantes, cidades que têm uma trajetória histórica que faz sentido para nós. E a gente enfrenta dificuldades. Porque, por exemplo, no Paraná, nós estamos nessas 5 cidades. Inicialmente, a gente tinha previsto ir para Foz, fazia mais sentido. Aí, quando a gente começou a estudar a economia da cidade, falou, poxa, Foz é uma cidade muito interessante, mas Cascavel é onde as indústrias estão instaladas, né? Foz você tem a Itaipu. Sim. E basicamente tudo gira em torno, ou boa parte gira em torno da Itaipu, né? Então, a gente mudou para Cascavel. Aí tem o pessoal do Cianorte, pô, por que vocês não vão para Cianorte? Pô, Paranavaí e tal. Então é difícil, a gente não consegue estar presente em todas as cidades. Sim. A gente tem que tomar algumas decisões e é o que nós estamos fazendo agora. Mas aí acredito que é onde vem também o Paraná Histórica, porque daí te dá a possibilidade aí de o Paraná fazer... Histórica cobre essas cidades, né? Por exemplo, no Paraná Histórica, nós contamos a história geral do Paraná e de cidades onde nós não estamos presentes. Além das publicações diárias, nós produzimos vídeos. Então nós gravamos um vídeo há um tempo atrás que conta a história de um avião gigantesco que veio parar em Mandaguari. Se perdeu ali e veio parar em Mandaguari, 1949. Bom, a gente lançou o vídeo, depois de um dia estava com 10 mil visualizações e tal. E o maior canal de aviação do Brasil, Aviões e Músicas, Sim, do Lito Souza, ele fez um vídeo baseado no nosso depois, contando essa mesma história. Então a gente ficou bem feliz, né? Porque a gente conseguiu levar o material para um público muito mais amplo e tudo mais. Esse mês a gente vai lançar um vídeo no Paraná Histórica que conta a história de uma cidade chamada Luminosa. É um senhor de Colorado, ele teve uma visão na década de 1950 de que o mundo acabaria em fogo. E ele começa a construir uma cidade de pedra. E a cidade existe até hoje e as pessoas não fazem ideia. Em Colorado, aqui no Paraná. Então a gente está desbravando um pouquinho outras frentes. E trabalhar com isso é maravilhoso. Claro, tem rotina, você tem que ter um... Sim. Tem que ter uma disciplina. Deve ter também, tem muita gente envolvida. Porque as pessoas, pô, deve ser maravilhoso, você vive viajando. Eu falei, sim, mas... primeiro, é maravilhoso porque eu faço o que eu gosto. Então, sem nenhuma demagogia, eu fico no escritório 15 horas, se der. Minha esposa que vai lá, já deu, né? E tá, falo, nossa, mas tá maravilhoso aqui. Levantando material. Para mim é uma delícia trabalhar.
E como aí eu tenho equipe que digitaliza tudo, então eu fico no escritório, eu vou analisando os documentos já digitalizados e tal. Só que a gente tem que ter um regramento, né? Senão a gente se perde. Sim, sim. Você entra no trabalho e esquece do resto do mundo, né? Porque eu sou apaixonado pelo que eu faço. Bom, a gente vai percebendo que esse propósito ele continua vivo e vai ganhando força, na verdade, né? Não vai aumentando, vai ganhando força cada vez mais e vai ganhando cada vez mais espaço. Maringá é uma cidade que é onde tudo começa, né? Maringá histórica começa ali. É uma cidade que ela não surge por uma iniciativa pública, mas privada. E Maringá é uma cidade que respira empreendedorismo, né? Como que a gente pode trazer um pouquinho dessa história de empreendedorismo na nossa cidade? Por onde começa a contar essa história da Maringá empreendedora, vamos dizer assim? Olha, a gente pode ter várias perspectivas para isso, mas sem dúvida a base para responder essa pergunta é a colonizadora da nossa região, que é a então Companhia de Terras Norte do Paraná. Uma empresa que foi criada em 1925, a gente está desenvolvendo um documentário sobre o centenário deles, criada em 1925 por um lord escocês chamado Simon Joseph Fraser. Ele já era um empreendedor, ele rodava o mundo entendendo oportunidades de negócio. Já tinha empregado uma plantação de algodão no Sudão, já tinha outras propriedades, veio para o interior de São Paulo e tal. E ele cria um empreendimento no ramo imobiliário aqui no norte e noroeste do Paraná. Não só, ele também criou uma empresa ferroviária, porque ele entendia que como não tinha conexão rodoferroviária na nossa região, não adiantava vender terra para plantar café, você não tinha como escoar. Sim. Então já veio um princípio de planejamento. E toda a ação da companhia ela foi integrada. Então, para a gente ter uma ideia do poderio dessa empresa que existe até hoje, né? Ela não está prioritariamente no ramo imobiliário, eles migraram para o negócio sucroenergético, mas na época eles chegaram a ser proprietários de 6% do território do Paraná. 550 mil alqueires paulistas. Então, de vez em quando eu converso com alguns empreendedores do ramo imobiliário, a gente lançou 20 loteamentos, 30 loteamentos, cara, sensacional. Muita coisa, né? Mas a companhia criou 63 cidades, né? Para a gente entender o impacto disso. Maringá é uma dessas cidades, dessas 63 cidades. O diferencial de Maringá é que ela pensa uma perspectiva urbanística diferente das outras. É a primeira cidade que ela tem, de fato, um plano previsto para o planejamento urbano da cidade. Sim. Então, ela vai contratar um urbanista chamado Jorge Macedo Vieira, paulista, que vai trabalhar com um conceito de cidade-jardim, que era muito aplicado na Europa, que não tem a ver com paisagismo, mas sim a distribuição da cidade por meio de zonas, então, e também a abertura de vias, de ruas e avenidas seguindo a topografia do terreno. Então a gente vê muito isso em Maringá, as ruas curvas, né? Isso não é comum em outras cidades. Geralmente você vê ruas retas, ladeiras e tudo mais. Aqui não, aqui é bem mais plano, ruas curvas e tudo mais. E por que esse planejamento? Primeiro, para conseguir agregar valor ao empreendimento. Não era uma cidade qualquer. Segundo, a companhia tinha uma estratégia muito bem definida de publicidade. Então é óbvio que as empresas sempre fizeram propaganda com maior ou menor intensidade na história. Isso é natural. Só que a companhia ela tinha um departamento dedicado a isso. Isso já era inovação. Não era qualquer empresa, por maior que fosse, que tivesse um departamento focado exclusivamente nisso. Geralmente se contratava uma empresa de publicidade e tal. E a companhia trabalhou muito este empreendimento chamado Maringá, desde o seu nome, né? Um nome que, segundo registros, teria surgido da ideia da dona Elizabeth Thomas, que era esposa do Arthur Thomas, gerente da companhia, um britânico. Falou, por que a nossa próxima cidade não se chama Maringá? Mas por quê? Porque a canção Maringá foi lançada em 1932, o compositor foi o uberabense Gilberto Carvalho, que era médico, e que pouca gente sabe, foi um dos maiores compositores da história do Brasil. Tem mais de 700 canções de sucesso. A gente está preparando uma biografia dele.
O nome Maringá representava muito. O que era a essência do enredo da canção? Uma mulher que está sofrendo com as dificuldades da cidade em que ela está e ela vai em busca de uma nova oportunidade. Sim. Quando se falava Maringá, as pessoas já tinham essa essência. Pô, lá vai ser melhor do que onde eu estou. Então, tudo foi muito bem pensado. E a canção leva isso, né? A canção, ela traz um pouco... Depois que tu partiste... Tudo aqui ficou tão triste. Exatamente. Poxa. E foi uma canção de grande sucesso da década de 1930. Então, quando a companhia fala, nossa próxima cidade se chama Maringá, as pessoas já sabiam o que era, sem nem imaginar o que encontrariam aqui. Uma nova oportunidade. Né? E aí a companhia foi trabalhando muito com essa proposta publicitária, que aqui seria o Novo Eldorado, o norte do Paraná seria a Nova Canaã. Trabalhou muito com esses superlativos bíblicos e tal. E isso funcionou. Então, só falando sobre a companhia, a gente já entende um pouco da essência do Empreendedores de Maringá. Então, você imagina... Vamos pegar Ângelo Planas, um grande pioneiro da nossa cidade, foi um grande empresário. O Planas chega aqui em 1945. Ele já era cafeicultor no interior de São Paulo, ele já tinha posses, ele já estava em cidades estruturadas. Como uma pessoa abandona uma cidade estruturada para ir para uma região que a gente chamava de frente pioneira, que não tem nada? Mais do que estruturado, ele estava estruturado na cidade. Como? Porque a pergunta é simples. Hoje você largaria Maringá para ir para uma cidade no interior de qualquer estado que está começando? Ah, mas tem oportunidade? Sim. E é isso que eu ia te perguntar. Quem é que é atraído nesse primeiro momento? Porque quem vai se aventurar... Você disse tudo. A largar uma cidade, a largar a sua vida e se aventurar num sertão. Uma boa parte dos que vieram foram nessa condição. Eram empreendedores / aventureiros. Então, muitos chegavam com experiência, muitos chegavam formados como médicos, odontólogos, advogados. Nós tivemos muito na história da cidade e a gente... Uma pequena parte eu estudei, mas uma grande parte veio do conteúdo que você criou, que a gente até comentou no bastidor aqui, que a gente conheceu o canal Maringá Histórica lá no começo e a gente foi maratonando o seu canal, né? Então, não é por acaso que você está aqui como nosso primeiro da segunda temporada. Mas é o que você falou, muitos profissionais liberais que vieram para ajudar a construir. Eu só queria trazer um ponto que a gente vê com a ótica de hoje, que a gente tem internet, que a gente tem carro, que a gente tem... toda a possibilidade de mobilidade de estar em um lugar e outro muito rápido é uma coisa, mas naquela época era quase você ir para a Lua, porque... Sim, o próprio Planas, né? Ele falava que em períodos de chuvas, para você ir para Mandaguari chegava a levar 6, 7 horas. Você não tinha estrada, barro, lama. E só fechando sobre o Planas, ele chega aqui, ele cria a Casa Planeta, que é um dos maiores secos e molhados, né, que se vendia de tudo na época. Era tão grande o empreendimento dele, tinha lá muitas portas, ficava na Avenida Brasil, lá na região que depois vai se chamar Maringá Velho e tal. E a cidade não tinha banco ainda na década de 1940. Vai ter o primeiro banco só em 49, né, no finzinho ali. As pessoas depositavam com Planas para ele guardar no cofre da empresa. Não tinha correio distribuindo pela cidade toda. Tinha uma caixa postal na Casa Planeta, as pessoas iam buscar correspondência lá no Planas. Não tinha posto de combustível. Virou uma referência. Não tinha posto de combustível. Ele monta a primeira bomba de combustível na frente da Casa Planeta. Então, o Planas, ele virou não só uma referência, claro que nós tivemos vários outros empresários grandes também naquela época, mas ele não foi só uma referência, ele se tornou uma espécie de líder comunitário. Só que ele nunca conseguiu ser eleito prefeito de Maringá. Ele concorreu 2 vezes, 52 e 56, e perdeu as 2 vezes. E aí isso diz muito sobre a cidade, né? Porque Maringá está sempre em busca do novo. Ela está sempre em busca de se reinventar. Então, o núcleo original da cidade foram ali 6, 8 quadras, que começa a se formar, mas depois a companhia lança o projeto efetivo urbano da cidade. O núcleo original passa a se chamar Maringá Velho.
E nasce o Maringá novo. Então, o que tem a ver isso com o Planas? Porque o Planas representava o velho. E o vencedor sempre estava ali estruturado no Maringá novo. Isso tem muitas reflexões que podem ser propostas a partir disso, né? Depois você tem o novo centro, vai ser retirada a estrada de ferro, ela é rebaixada, tira a estação, aí vira o novo centro de Maringá. E a gente tem mais recentemente o Eurogarden. Que é o novo centro cívico. Que é o novo centro cívico. Até falo para o Jefferson Nogaroli que o Eurogarden pode ser considerado a quarta fronteira de Maringá, né? Porque você teve várias aberturas e o Eurogarden é uma nova abertura daquilo que está se reconfigurando a cidade de Maringá. Então ela está sempre se reinventando. Isso é ótimo. Mas a gente tem que tomar um certo cuidado do que a gente preserva no meio desse caminho, né? Senão a gente está sempre passando por cima de histórias e memórias. Sempre vai deixando para trás como se o passado não fosse importante. Exatamente. E para construir o presente e o futuro, a gente precisa ter as bases sólidas, que é o passado preservado também. É bem importante. E de que modo essas histórias inspiram você? Olha, é como eu disse, né? A gente sempre olhar para o passado para entender onde nós estamos e para onde nós vamos. Eu já entrevistei mais de 200 pessoas, talvez até mais que isso, ao longo aí de 15, 17 anos do Maringá Histórica. E eu pude entender que a boa parte dessas pessoas, antigos moradores, eles olham para o passado com muito saudosismo. Mesmo que o passado fosse mais difícil do que o presente. Com saudosismo de um espírito de aventura. Eles sentem falta não é apenas do passado, mas é do desafio e da aventura. E isso me inspira bastante, né? Porque eu sempre estou em busca de novidades, né? Novidades do século XVII, a gente fala brincando, né? A gente sempre está em busca de falar de novidades do passado, né? Parece um paradoxo, mas não é para a gente que está pesquisando, está encontrando sempre novidades, informações que ajudam a reconstruir o passado. Mas eu busco me inspirar nessas pessoas que mostraram que era possível fazer em um momento que eles tinham menos condições do que nós temos hoje, né? Então, mas é muito comum a gente ouvir assim, poxa, devia ter comprado um terreno na área tal, porque era mais barato. Verdade. Hoje a gente estaria muito bem. A gente já falou isso. E tudo mais. Todo mundo já falou isso. Tá bom, mas, poxa, hoje nós temos alguns benefícios, né, algumas condições que nos dão grandes oportunidades que a gente precisa entender como modelar. Fazer uma ligação na década de 1950, você levava horas para conseguir ligar para fora da cidade e tal. Hoje é tudo muito prático, né? E essa praticidade nos faz ser muito imediatista. E como a gente mantém relação muito com algumas empresas históricas, como a própria companhia, né? Eu aprendi muito com eles, assim, com a diretoria. Tenho aprendido com a diretoria. Eu tive uma conversa com o Gastão, o presidente, há um tempo. Ele falou assim, olha, meu bisavô, meu avô, enfim, a equipe da nossa família que sempre trabalhou à frente da empresa, dizia pra gente, ó, não toma nenhuma decisão sem antes conversar com o travesseiro. Então você vai descansar, respira, nada precisa ser resolvido de maneira atropelada. Isso eu tenho trazido muito para a minha vida, né? Isso é um privilégio, poder conversar com tanta gente, absorver as suas histórias, as suas experiências e poder filtrar aquilo que faz sentido na minha vida. A gente aprende muito, né? A gente está sempre aberto. Eu vejo no próprio trabalho nosso da consultoria o quanto que eu já aprendi com clientes, né? O quanto que eu já aprendi vivendo a experiência, inclusive dos mais experientes, vamos dizer assim, né? Quando você vai atender uma empresa que já está na segunda geração, na terceira geração, e você poder conhecer quem foi o fundador, como que foi essa história, e vem muito disso, muito desse conhecimento da prática, que é claro que a gente percebe na sua história, na história de outras pessoas que já passaram pelo nosso podcast, na história do professor Barbieri, na história do Tiago, do Ednei, das pessoas da Karina, as pessoas que já passaram pelos outros episódios nossos do podcast, o quanto que sempre teve alinhado o propósito, o trabalho, a vontade de fazer acontecer,
a experiência e a busca pelo conhecimento. A busca Sem dúvida. Constante. Porém, essa experiência que se dá com o tempo, ela nunca pode ser desprezada, né? Nunca. Nunca pode ser desprezada. É isso, a gente tem um olhar, né? Porque a gente já entrevistou desde pessoas mais humildes, simples, inclusive produzindo vídeos de pessoas mais humildes, simples, até pessoas que transformaram a cidade, de fato, empreendedores, empreendedoras, políticos e tudo mais. Mas sempre a gente tem um olhar de respeito, porque não importa o que essa pessoa representou economicamente para a cidade, ela tem uma história que merece ser contada. E eu arrisco a dizer que talvez eu aprendi com as pessoas mais humildes, né? Com aquela maneira de lidar, com aquela forma de enxergar a vida. Porque ali na simplicidade, muitas vezes, está o que a gente procura. E não é demagogia, é verdade. Você vê grandes empreendedores que cresceram muito e eles não abandonaram a humildade. Não. Não é o dinheiro que vai mudar, não, é o que a pessoa faz no seu dia a dia, como é que ela trata os outros, né? Então, para mim, sempre eu busco olhar o que é a pessoa fora daquela figura pública, né? A gente falou do professor Wilson, é uma pessoa maravilhosa, fora da figura pública. Sim. Né? E outros tantos que a gente entrevistou ao longo da trajetória, eu tenho buscado, na medida do possível, mostrar as mulheres na história de Maringá, né? A gente olha, existem poucos registros comparado a homens, né, na história de Maringá sobre mulheres empreendedoras. E elas foram grandes empreendedoras. Eu me lembro que teve um vídeo que nós produzimos, eu acho que no ano passado, da dona Leila Assef. Ela veio para Maringá, ela era uma mãe solteira, né? Eu acho que ela era viúva, na verdade, tinha perdido o marido e tal. E ela era uma grande empreendedora, ela tinha um restaurante, ela administrava um restaurante e tal. E o que acontece? O Khalil Haddad descobriu ela, porque falou, nossa, ela fala muito bem, eu acho que ela poderia ser atriz. O Khalil era diretor de teatro, chamou ela, começou a preparar ela virou uma atriz, começou a se apresentar na cidade e tal, sem deixar o negócio dela de lado. Então, quando que a gente descobriria uma história dessa, né? Aí o filho veio, muito obrigado, ninguém nunca tinha contado a história da minha mãe e tal. Então, isso para nós é maravilhoso, porque a gente começa a descobrir histórias que não estão registradas. E essa novidade que a gente está em busca. A Leila Assef é nome de rua, nome de... Eu não me lembro agora se ela é nome de rua, não, mas é bem provável que sim, mas eu não me lembro agora. De praça. É o que você disse, que é o propósito. Então, o propósito de vocês é enxergar a história em tudo. É isso. Porque atrás de cada um de nós tem uma história para contar. Tem uma e história. Essa história pode ajudar muitas pessoas. O Leandro falando, você falando, estou lembrando também da minha paixão, que é a literatura. Quanto que a gente aprende lendo os livros, passa por experiência sem precisar necessariamente viver aquilo. Então, eu aprendo com o personagem, eu aprendo ouvindo a história do empresário, eu aprendo ouvindo as histórias que o Miguel conta, e isso pode se refletir na minha vida. Eu posso tomar decisões a partir daquilo. Então, é muito bonito isso que você diz, de ter essa missão de enxergar a história em tudo e levar a história das pessoas. Eu até estava vendo só um pouquinho antes de você falar. Eu só ia fazer um adendo. Na verdade, eu ia falar assim, que, na verdade, a gente só chegou com nesse momento que a gente está hoje de humanidade, porque lá no passado, muitas pessoas foram contando histórias e transmitindo conhecimento por histórias. Mas pode continuar. Não, eu até estava vendo no seu site, Miguel, que vocês, se as pessoas quiserem que conte a história da sua empresa, a história de um familiar, vocês fazem esse trabalho também. Fazemos. Entra em contato conosco, a gente vai desenvolver um documentário ou um livro, a gente está à disposição para fazer esse trabalho, né? E dependendo do perfil da história, isso pode ser incorporado como um episódio do Maringá Histórica. Por exemplo, a gente está nesse momento trabalhando num episódio sobre a história do Hospital Psiquiátrico de Maringá. Ele foi fechado recentemente pelo Ministério Público,
mas ele tem uma trajetória na cidade que as pessoas não conhecem. Primeiro que as pessoas talvez nem saibam que existe um hospital psiquiátrico na cidade de Maringá. Se souberem, ele vem ancorado com uma série de aspectos pejorativos, né? Será que essas pessoas ficam, como é que eram tratadas lá e tal? Então a gente vai mostrar de fato qual é a história deste hospital, quem criou este hospital, para desmistificar e ao mesmo tempo registrar a importância que este equipamento de saúde pública foi para a cidade durante décadas, né? E essa preocupação de trazer essas histórias também nos ajuda a entender um pouquinho melhor como contar, como falar, como projetar. Porque o que eu aprendi ouvindo das pessoas é que a gente pode falar tudo, mas existem formas de se falar. Né? Tem uma analogia que eu gosto bastante, que diz que certa vez um rei teve um sonho que ele perdia todos os dentes da boca. Ele chamou todos os anciões, os especialistas em interpretação, os intelectuais do reinado dele, e todos eles diziam, olha, você vai perder todos os seus familiares vão morrer. E o rei ficou muito estarrecido com aquilo e mandou matar todo mundo que dizia aquilo, né? Até que chega um ancião e fala para ele, não, na verdade você vai viver muito. Você vai ter muitas décadas de vida. E o rei ficou muito feliz, fez uma festa e tal. No final das contas, ele falou a mesma coisa. Porque se o rei vai viver muito, os familiares dele vão morrer. Ele vai continuar. Ele vai presenciar isso. Só que ele soube como falar, né? Isso, para mim, eu tenho aprendido bastante. Conversando, às vezes o pioneiro, a pioneira é mais quietinho, não fala. Aí você vai experimentando caminhos, você vai experimentando formas até que ele se abre. É maravilhoso isso, porque às vezes a gente começa uma entrevista, não está falando nada, termina, você não consegue terminar depois. Isso é maravilhoso. Uma vez eu tive uma experiência, de uma história que você já contou, que é a história do Dr. Said Ferreira. Eu não sei se ele foi o primeiro hospital de Maringá. Não, mas foi um dos primeiros ali. Já foi na década de 60. Né? Um dos primeiros hospitais de Maringá. São Marcos. Hospital São Marcos. E eu fui convidado para conduzir o planejamento estratégico deles. Isso em 2019. Com o filho dele, então, já com né? Filho, com o filho. Pessoal muito bacana. Paulo, gente boa, boníssima, assim. Gostei muito de trabalhar com eles. E aí, sempre que a gente vai construir um planejamento estratégico, a gente faz esse trabalho de buscar a história da empresa. Porque quando eu vou trabalhar missão, visão e valores, eu vou trabalhar propósito. Se eu estou pensando uma empresa que já está no mercado há 40, 50 anos, preciso entender o que tem nessa história, né? E aí a gente fez um exercício, convidamos algumas lideranças e algumas pessoas que foram importantes nessa trajetória, que ainda estavam ali na empresa, para que levasse algum elemento e contasse um pouco dessa história, algo que significasse a história deles na empresa. Rapaz, que coisa maravilhosa, as pessoas se emocionaram, teve gente que levou foto da época ainda, das primeiras instalações, a primeira fachada. Que legal. Foi muito bacana e como deu elemento para construir um planejamento estratégico bacana. Mas é porque às vezes as pessoas acabam esquecendo com o passar do tempo, com a rotina engole a pessoa. Acabam esquecendo por que tudo aquilo foi construído. Porque aquilo existe, aquele empreendimento existe, porque a cidade existe, de onde veio, porque eu estou aqui. E ter esse propósito, essa missão, faz com que a nossa vida tenha sentido. Por exemplo, dentro da empresa, faz com que a empresa tenha sentido, ou as pessoas saibam, né, por que tudo aquilo está ali. Eu, por exemplo, conheci o Dr. Said Ferreira como ex-prefeito de Maringá. Né? E aí, de repente, o pessoal começa a trazer e ver como o Dr. Said ainda era vivo dentro do hospital. A presença dele ainda era viva ali. Né? Cara, esse cara era bom mesmo. Que bacana, que história bacana que tem aqui dentro. Pois né? E esse é um pouquinho do papel do Maringá Story, que é provocar a gente a lembrar. Pô, a gente passa todos os dias na frente de determinados espaços públicos ou privados, a própria Praça do Peladão, a 7 de setembro. Na rotina, você já se esquece de olhar para ela. E, de repente, vem um vídeo para falar
que aquele, na verdade, é um monumento chamado Monumento ao Desbravador, foi instalado ali em 1972, do lado tem 3 machados estilizados em concreto armado, existe uma câmara secreta, aí o cara, opa, a hora que ele passa na frente, eu sabia que tem tal coisa aqui. Ele já foi provocado a olhar para o entorno dele, que está presente na rotina. Um portal que tem ali bem na catedral. Na frente do Instituto de Educação, Isso. que era a entrada de um parque infantil, depois ali foi a primeira sede da ANPR. Então, tudo isso são formas de provocar a gente a falar, para um pouco e olha para o passado. Você está aqui por conta do passado, você vai estar no futuro por conta do hoje, né? Você falou de hospital, nós gravamos um vídeo sobre a Santa Casa, contando a história da Santa Casa. Aí você vai nos comentários, lá deve ter uns, sei lá, 300 comentários no vídeo do YouTube. A quantidade de pessoas que falam, eu nasci aí, eu nasci aí, eu nasci aí. Na época ainda era uma parteira, eu nasci aí. Então, a pessoa nasceu, ela sabe que nasceu ali, mas ela não conhece a história do hospital que a trouxe para a vida, né? Então, esse é um momento de reflexão. E isso é muito comum que vocês falaram, geralmente a gente entra num vídeo e vai maratonando um atrás do outro. Eu encontro muita gente na rua que para tirar foto e tá falando, nossa, assisti ontem 6 vídeos. Parei porque já estava tarde. Não, vai entrando um atrás do outro e tal. E a gente tem mais de 400 vídeos já produzidos, né? E toda semana sai um. Então, se entrar para maratonar, vai ter para bastante tempo aí. Vai ter uma história ali toda para você escutar. Ô Miguel, a gente entrando nessa seara das histórias dos empreendedores. Então, vamos pegar aqui... a gente podia passar o dia todo aqui junto, mas... Infelizmente, a gente já vai entrando numa reta final e eu queria que você trouxesse para a gente da história de Maringá, né? Que é uma cidade criada por uma iniciativa privada, pensada dentro de uma estratégia de inovação, de marketing, com um propósito definido. Então, a gente percebe que o que a gente vive hoje em Maringá já tem um propósito construído desde que ela foi idealizada. Nós tivemos alguns empreendedores que foram referência na cidade ou que se aventuraram, e a gente às vezes fala o nome deles no nome de rua ou numa praça, ou a gente passa até por... De repente o empreendimento ainda existe, e a gente não sabe o quanto importante eles foram para essa história. Existem vários, né? Vou contar a história de um ou dois aqui que eu acho que é curiosa. O primeiro deles, o Hélio Moreira. A gente talvez conecte ao auditório da prefeitura. Auditório Hélio Moreira. Mas quem foi Hélio Moreira, né? O Hélio Moreira era um dentista. Ele chegou aqui em 1951 para 52, a convite de um parente dele que era gerente de um banco. Falou, fui transferido para uma cidade nova, parece que a cidade é muito boa. Tá uma efervescência gigantesca. Vem para cá, você acabou de se formar em Araraquara, estava casando, vem para cá. O Hélio vem, o Hélio fica 1 ano só com o consultório. E ele já identifica, cara, o negócio aqui não é a área odontológica, aqui é construção civil. E aí ele lança no final ali da década de 1950, ele cria uma empresa, Hélio Moreira, uma imobiliária, que leva o nome dele, e ele vai lançar alguns empreendimentos que marcam a época até hoje, marcam a nossa vida. O primeiro deles, Edifício Três Marias. Ele identificou a necessidade de salas comerciais na região central da cidade. Tá vindo muito prestador de serviço, muito profissional liberal. Tem que ter um edifício com uma concentração de salas comerciais. Executa o Três Marias. Quase de forma simultânea, mas a gente precisaria ter outros edifícios pela cidade, mas focado em residência. Ele lança o Maria Tereza, executa o Maria Tereza. E depois de um tempo, ele começa a operar um empreendimento que se chamaria Maria Cristina, mas ia ter 4 torres comerciais, mais, enfim, 4 pavimentos comerciais, mais outros pavimentos residenciais. Ele acaba modelando, muda os rumos do negócio e deixa só os 4 pavimentos comerciais e se transforma o Maria Cristina no Centro Comercial Maringá. São 3 prédios numa região muito próxima ali da cidade e que marcaram época e talvez pouca gente saiba, né,
da história do Hélio Moreira. Claro que tiveram outros empreendimentos, mas citei só 3. De toda sorte, o que eu queria destacar é que ele fez homenagem para todas as filhas dele, né? As 3 Marias, Maria Tereza e seria o Maria Cristina que mudou para o centro comercial. Então ele teve 5 filhas, todas se chamavam Maria, alguma coisa, Maria, e teve um único filho, o Hélio Moreira Júnior. E a gente tira sarro do Hélio hoje. O Hélio é arquiteto, é artesão, fala, pô, Hélio, só você não teve um prédio com seu nome. Pô, cara. Bom, esse é um grande empreendedor e que fez uma história que ainda está presente nos dias de hoje. Já falou de 2, eu só vou aproveitar do Hélio Moreira, eu quero destacar aqui, a gente também trazendo para o empreendedorismo, a capacidade dele de ver a necessidade do mercado onde ele estava inserido, do momento que ele estava inserido. Sem dúvida. Outros poderiam falar assim, não, que não é espaço para dentista, cara, todo voltando embora. Ele falou, não, aqui não é espaço para dentista, mas há uma outra oportunidade. E eu vou criar aqui um negócio a partir dessa oportunidade. Sem dúvidas é uma referência, né? O outro personagem que ainda está conosco até os dias de hoje é o João Noma, né? Sim. João Noma, uma referência para nós todos, porque ele vem de uma família muito humilde, começa trabalhando como soldador de uma empresa e ali ele vai percebendo, nossa, a gente poderia criar caçambas de caminhão, carrocerias de caminhão e aos poucos ele vai desenhando as próprias carrocerias. Até que muito rapidamente ele tem uma indústria, né? A Noma chegou a ser uma das maiores indústrias de carroceria do Brasil, né? Hoje acho que é a 2ª ou 3ª, se eu não estiver enganado. E começou com uma pessoa muito acanhada, muito envergonhada, soldando numa outra empresa da nossa cidade. E o João Noma é um cara maravilhoso, já ganhou o prêmio de empresário do ano e ainda está entre nós, né? É uma referência, sem dúvidas. Depois ele vai ter outros negócios, vai para a área agropecuária, tem concessionária de carros da Toyota e tal. Mas é uma pessoa que a gente pode traduzir ele como determinado. Eu me lembro dele contando a história da concessionária lá da Toyota. Ele disse que estava construindo e a obra não andava. Ele falou assim, não, essa obra vai andar agora. Pegou uma cadeirinha, colocou no meio da obra e falou, eu vou acompanhar de perto esses pedreiros trabalhando para fazer e entregar no prazo. Você pensa, poxa, um empresário já com muitos bens, com muitas propriedades, com muitas responsabilidades, ele desce para o chão de fábrica, aí é aquilo que eu disse, humildade. Humildade. Né? Ah, mas ele estava preocupado com o negócio, ele podia pagar para alguém estar lá. Ele não precisava estar lá, mas ele fez questão de estar para acompanhar a obra. E isso me traz muito, né? Falar assim, poxa, a gente não pode perder nunca esse princípio da humildade. Isso é fundamental. Penso eu, para o desenvolvimento nosso enquanto empreendedor, nosso enquanto pessoa. Eu posso pedir uma história? Pode. Queria pedir uma história, tá Miguel. Bom. Porque eu estava vendo lá no seu canal, na página do site. Uma história me chamou muita atenção, porque todo mundo passa na frente do Parque de Exposições e vê Parque Francisco Feio Ribeiro. É um nome que chama atenção. E quem é esse Francisco Feio Ribeiro? Você podia contar um pouquinho para nós? Posso, é uma história longa, mas eu vou resumir. O seu Francisco Feio Ribeiro é um português. Eles vêm para o Brasil empreender em busca de várias oportunidades de negócio. Bom, passa por várias cidades até chegar em Maringá. Em Maringá, junto com o irmão dele, eles criam uma empresa que se chama Pneumar. Essa empresa ela leva vários outros nomes, Ribeiro, Cia, etc., até chegar a Pneumar. Mas a primeira sede da empresa ficava na Avenida Herval, esquina com a Avenida Brasil. Ali se vendia de tudo, desde rádios, a roupa, pneu, equipamento, etc. E ele cresce muito com a empresa, né? Depois eles vão focar exclusivamente na área de revenda de pneus, vão ter uma parceria exclusiva nas Américas com a Continental, eles vão ser distribuidores exclusivos da Continental e tal. Junto com a sua família, com os outros membros da sua família, eles vão abrir outros negócios, como, por exemplo, a Riveza Volvo, que revende caminhões e tal.
E o seu Francisco sempre foi envolvido com o agronegócio, né? Ele teve muitas propriedades, tem muitas propriedades, a família e tal. E o Parque de Exposições teve vários nomes, né? Teve o nome de Haroldo Leão Pérez, que foi um governador indicado durante o governo militar, e ele era de Maringá. Foi o único governador, depois tivemos a Cida Borghetti, né? Mas nós tivemos 2 governadores por Maringá. Então, Haroldo Leão Pérez em 1970 e a Cida já ali em 2019, se eu não estiver enganado, 2019. Depois o Haroldo, ele renuncia ao cargo, ele fica no cargo só 8 meses, tem uma confusão toda envolvendo o Cecílio do Rego Almeida, da Serra Almeida e tal, ele renuncia o cargo. E aí ficou estranho ter o Parque de Exposições nomeando um governador que renunciou o cargo, né, sob suspeita de corrupção e tal. Aí renomeiam um parque para Emílio Garrastazu Médici, que era o presidente da República, né? E depois, em 96, renomeiam para Francisco Feio Ribeiro, voltando uma homenagem para um personagem local e um personagem que participou muito da diretoria da Sociedade Rural. É muito comum quem frequenta o Parque de Exposições se lembrar do pavilhão branco, sempre com carros, com pneus, com Fórmula 1 e tal, que é o pavilhão da Ribeiro, né? Da família Ribeiro, da Pneumar. Inclusive, ali dentro daquele pavilhão tem a construção tem uma maquete ali de como era a Pneumar na década de 1950. Então, essa é um pouquinho da história do Francisco Feio Ribeiro. Já que você pediu, eu vou pedir também, que está aqui, tem muita história, né? Tem muitas empresas, muitas histórias. E eu até estava dizendo que a gente passa um maringaense, para quem não é de Maringá e está acompanhando esse podcast, todo mundo é apaixonado pela sua cidade, não só o maringaense, mas quem é de Londrina, quem é de Curitiba, quem é de São Paulo, todo mundo é apaixonado pela sua cidade. Mas o maringaense, ele tem um quê diferente, que ele mesmo não estando aqui, ele sonha em voltar para cá, né? E a gente tem muita referência nos nomes de rua ou nas praças. A Praça do Posto Maluf, a Praça do Café Cremoso, a própria Cocamar é uma referência na nossa cidade. Mas eu quero falar de uma pessoa especial para que todo mundo possa perceber que existe espaço para empreender onde quer que você esteja. E eu queria falar de Dom Jaime Luiz Coelho, que para mim é um empreendedor que fez muita diferença na história do nosso município. Fez, um empreendedor, uma pessoa que tinha a capacidade de arregimentar a comunidade em prol de objetivos comuns, né? Sem dúvida, o Dom Jaime é um dos 3 personagens mais importantes da nossa cidade, independente de religião. A gente precisa lembrar, o Dom Jaime chega aqui muito jovem, 1957, como primeiro bispo da nossa cidade. Aliás, no mundo foram pouquíssimas cidades que o Vaticano permitiu a instalação de uma diocese quando ela tinha apenas 10 anos. Maringá é um dos casos raros, né? E o primeiro projeto, a gente pode chamar assim, megalomaníaco do Dom Jaime, foi a catedral, né? Ele chega em 57, 58 ele vem para a comunidade, uma cidade que tinha prédios de apenas 4 andares. Falou, a gente precisa de uma nova catedral, pô, legal, mas ela vai ser diferente. Ela vai ter 124 metros de altura e vai ter o formato cônico e vai ser construída em concreto armado. A maioria das construções na época era de madeira, né? A própria catedral originária de madeira. E o Dom Jaime tinha muita coragem, né? E fé. E a nossa região sempre, naquele período, sofria muito com geadas. E a produção baseada na cultura do café era impactada de maneira direta. E quando acontece uma geada, a produção de café leva 2 ou 3 anos para ela ser retomada, né? E o Dom Jaime disse, logo que ele lançou o projeto da catedral, ele precisava arrecadar recursos. Então, vocês podem me ajudar com um saco de cimento, dinheiro, pedra, etc. E se vocês me ajudarem a construir a catedral, eu garanto para vocês 5 anos sem geada. É muita fé. Olha, é fé. Bom, fé, sorte, chamem como quiser, voltou a gear 5 anos depois. E as pessoas ajudaram. E o Dom Jaime teve participações emblemáticas na cidade, né? A gente fala da catedral, a catedral levou 14 anos para ser construída, mas o Dom Jaime também era muito estratégico, estrategista, né?
Ele utilizou da obra da catedral para também levantar o seminário, porque todo mundo estava em busca da catedral e ele utilizou o recurso para levantar o seminário de maneira simultânea. Ele sabia que se a catedral terminasse a obra, ele não ia ter a mesma força para trazer recursos para o seminário, então ele construiu os dois simultaneamente, né? Ele vai lançar a Folha do Norte do Paraná, um dos principais veículos de comunicação entre os anos 60 e 70. Ele vai ser um dos fundadores da TV Cultura Canal 8, que depois vai se transformar em RPC. E durante décadas, o Dom Jaime apresentava de manhãzinha, sim, ele fazia uma oraçãozinha ali, a oração da manhã e tal. Quando a RPC foi tirar ele do ar, mas ele ficou muito bravo, porque o Dom Jaime ele tinha um gênio muito forte. E teve um momento que a RPC não tinha mais espaço na grade. E a última oração dele foi forte. Estão me tirando do ar. Eu que ajudei a fundar essa TV. E se me colocasse no ar, né? E eu tive algumas passagens com ele, entrevistei ele algumas vezes, mas era uma figura de uma memória muito poderosa, ele se lembrava de acontecimentos. Teve participações determinantes aqui na cidade de Maringá, envolvimento com greves. Mas ele falava que o maior projeto dele não foi a catedral, não foi a RPC, não foi o jornal, mas foi o Núcleo Social Papa João XXIII, né? Projeto de casas populares para ajudar com o aluguel social as famílias. E isso ele falou até o final da vida dele. E agora, recentemente, foi inaugurada a estátua dele, o eixo monumental, que é esse vão livre que se dá da catedral até a Universidade Estadual, passou a levar o nome dele. Eu acho que uma justíssima homenagem da cidade para um dos personagens mais importantes da nossa história. Eu acho que a gente até fecha essas histórias com a história de uma pessoa que amarra tudo que a gente discutiu até aqui. Então, alguém que tinha um propósito muito claro, porque o Dom Jaime ele tinha um propósito de construir dentro da cidade planejada para ser o que é Maringá hoje, uma diocese, ter uma catedral que fizesse jus à realidade dessa cidade. Então, a gente quer ter um espírito de grandeza na cidade, a gente tem que ter espírito de grandeza também na igreja. A Igreja Católica também tem que ser tão grande quanto essa cidade vai ser. Né? Mas, ao mesmo tempo, uma pessoa que jamais esqueceu nem os seus propósitos, nem a sua origem e nem deixou a sua humildade de lado. Você fala, e até me emociona, o fato do Dom Jaime falar do Núcleo Social Papa João XXIII, porque eu vivi parte dessa história quando eu trabalhei lá, né, com um centro social marista, na época, e pude viver essa realidade, né, das famílias e ver quantas famílias conseguiram reconstruir a sua vida a partir do Núcleo Social Papa João XXIII. E depois a gente pôde compartilhar, até juntos, a história da catedral, que a gente transformou a madeira da primeira catedral, virou as casas do núcleo, e depois a gente pôde junto as maquetes, né, que foi um projeto do Rotary, né, do Rotary Clube de Maringá Colombo, e a gente estava junto nesse projeto. Sem dúvida. A gente fazer essas maquetes. Mas o Dom Jaime também, para mostrar como tem uma essência, Dom Jaime, tem uma história muito bonita com ele, que quando meu pai fez 60 anos, meu pai era apaixonado pelo Dom Jaime. E aí eu falei assim, eu vou convidar o Dom Jaime para vir celebrar uma missa de 60 anos para você. Ele falou, acho que ele não vem, que onde já se viu. Ele até fez ele já estava bem de idade. Né? Bem debilitado. E em uma conversa com o Dom Jaime, eu falei assim, Dom Jaime, meu pai gosta muito do senhor. E o senhor aceitaria celebrar uma missa de 60 anos? O Dom Jaime celebrar uma missa de 60 anos. Quem meu pai na fila do pão, né? Mas o Dom Jaime, ele falou assim, eu vou. Quando é? Dia 19 de junho. Tá bom, eu vou. Agenda que eu vou estar lá na paróquia. Nem tinha missa na igreja no dia. E ele foi e celebrou, presidiu a celebração. E meu pai ficou assim, encantado com a simplicidade dele e a forma. No outro dia, toca o interfone da casa do meu pai, o motorista dele, um corcelzinho preto lá, com um tercinho, falou, o Dom Jaime pediu para trazer para o senhor de presente de aniversário. Olha aí, que legal. Não, foi uma graça. Uma graça. Foi uma graça porque foi um grande presente.
contar com essa personalidade, né? Esse personagem tão Mais importante. uma vez, a humildade. A humildade. Sim, né? e ele fala, não, vou de bom coração, assim, foi assim super gostoso contar com ele, um momento bem especial para a família. Mas ele foi muito empreendedor. A cidade, Sem dúvidas. a nossa diocese, a nossa arquidiocese, talvez não seria o que é hoje sem a presença do Dom Jaime. Esse visionário. E visionários de antes, né, de que construíram a cidade, que construíram. Nós temos grandes visionários hoje, né? Sem dúvida. Ainda temos um CODEI recheado de pessoas capacitadas para planejar o nosso município. Temos, já falamos aí do Jefferson no Garolha. Ainda temos o professor Wilson Matos, que Deus abençoe, que ainda tenha muito chão. Temos muitos visionários hoje. Temos muitos visionários e tem novos que estão chegando, né? Eu acho que essa transição de lideranças na cidade de Maringá começa a acontecer. Não porque a gente queira, mas é porque, infelizmente, as pessoas são finitas, né? Existem pessoas que nós não gostaríamos que partissem, mas elas vão partir em algum momento. Mas a cidade de Maringá tem essa capacidade de formar novas lideranças. E essas novas lideranças, elas sempre têm a referência no passado. Citou o professor Wilson. O professor Wilson, ele fala muito dos prefeitos da cidade de Maringá, dos empresários que ele se espelhava. O Jefferson, mesma coisa. Né? O Ariovaldo, o Barbieri, que você citou. O Michel, que tem a história com o avô ali. Michel Felipe, família tradicional na cidade de Maringá. Então, os líderes chegam alinhados com uma visão de futuro, amparada no passado. E qual é a visão de futuro? Nós queremos continuar tendo a melhor cidade do Brasil para se viver. Ela nasce assim e ela vai continuar assim. Acho difícil o Maringá se desvirtuar. Nós tivemos problemas, momentos, por exemplo, da gestão pública do Jairo Paulic, mas a gente superou isso muito rápido, né? Então isso mostra que a cidade de Maringá ela tem essa capacidade de se adaptar às adversidades. E o futuro está indicando isso, né? Vamos ver o que vem pela frente, mas a gente sabe que vai ser coisa boa. Mas, novamente, você volta a tocar no assunto do propósito. Então, a gente falou do nosso propósito, você falou do seu propósito e você agora mencionou o propósito de Maringá, que é ser essa melhor cidade para se viver. Se a gente não esquecer do propósito, a gente não desvirtua, não sai do caminho. Então, eu acredito que a gente esteja aí torcendo para que Maringá continue nesse caminho bom para todos. E, Miguel, fechando aqui um pouco a nossa conversa, tem muita coisa, mas você já falou muita coisa legal para a gente, deu muitos ensinamentos, na verdade. Mas, para fechar a nossa conversa, que mensagem você deixaria para quem está assistindo esse nosso Lumencast? A história em tudo que vejo. É isso, né? A história está presente em todo o nosso cotidiano. O hoje e amanhã é história, né? O minuto que nós estamos vivendo, daqui a pouco já é história. E a gente tem que aprender com isso a comemorar não só as grandes conquistas, mas também as conquistas do cotidiano. Você abriu o olho, agradeça. Você está vivo, né? Você almoçou, agradeça. Seja qual for a sua fé, agradeça. Porque a graça da vida ela é única, né? E a gente precisa aprender a valorizar isso. E, mais uma vez, isso nos traz a todo o princípio da nossa conversa, a humildade. Nós estamos aqui por um propósito, seja qual for. Entenda, compreenda o seu propósito e foque nele. Eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Muito bacana, Miguel. Então, canal do YouTube, Maringá Histórica. Instagram, Facebook, site. Digitou Maringá Histórica, vai aparecer lá. Todos os nossos contatos. Então, pessoal, vocês puderam ter contato com algumas histórias aqui, mas eu convido você a entrar nos canais, né, do Maringá Histórica, que o Miguel Fernando tem muita história bacana. É muito legal. Você maratona mesmo. Tem muito né? conteúdo, tem muito conteúdo né? Muito bom. conteúdo pra e acessar. É esse jeito dele de contar também. Você falou sobre a forma de contar uma história. O Miguel Fernando tem o dom de contar a história. Não é só buscar a história, ele tem o dom de contar.
em alguns momentos, nos vídeos, você tem até uma roupa específica. Sim. É o nosso desbravador, o nosso... É o Indiana Jones. Indiana Jones. Alguém já chamou você de Indiana Jones de Maringá? Indiana Jones de Maringá. Então, assim, é muito bacana. Então, acesse os conteúdos. Você pode ver que tem muita coisa sendo produzida aí. E através das redes sociais do Maringá Histórica você vai poder também ter acesso. Também aí tem o projeto do Londrina Histórica, Curitiba Histórica, Cidades Históricas. Nós estamos com projetos em São Paulo também, então temos nossos clientes. Então logo vai ter aí um São Paulo Histórica. Isso aí. São Paulo Histórica. Cara, muito obrigado mesmo. Sim, estamos extremamente gratos pela sua presença, por compartilhar esse conteúdo com a gente. E que Deus abençoe infinitamente o seu trabalho e a sua jornada, que possa vir muitas outras histórias. E assim, tenha certeza, na verdade, de que não só você vai contar a história de muita gente, mas esse momento para a gente é histórico, mas você está construindo uma história que muitas pessoas vão contar a história do Miguel Fernando, que fez a história ser continuada. Muito obrigado por tudo que você faz. Que isso, obrigado, gente. Eu fico lisonjeado, não sei se mereço tanto, mas a gente faz o que Deus nos colocou de uma maneira que a gente não esperava. E acho que por isso que a gente faz com tanto carinho, tanta admiração, e o nosso propósito segue, né? Vamos seguir aí contando muitas histórias. Ainda tem muito a ser feito. Vamos continuar. Obrigado, gente. Foi um prazer. Valeu. Obrigada, Miguel. Obrigada a quem assistiu ao nosso Lumencast de hoje. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar a sua curtida nesse nosso episódio. E até o próximo. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.